Bom dia, bom dia, bom dia, abençoados de Jesus. Olha só, eu estou com esse livro maravilhoso na minha mão e eu encorajo você a adquirir na Casa Publicadora. É o livro Oração. E eu vou ler um ou dois parágrafos a cada manhã. Vou fazer um esforço de ler para a gente refletir junto aquilo que esse livro tem para nos ensinar a respeito da oração, que é uma bênção. Através dele nós vamos entender que a oração ela é importante para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual, para estarmos mais próximos de Deus, para buscarmos poder dos altos céus, para estar firme no caminho do Senhor, né, e ter mais alegria e mais prazer de ir à casa de Deus. Então a oração é uma ferramenta muito importante para a nossa vida, para a nossa vitória, para a gente poder vencer as tentações do inimigo. No livro, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, a Bíblia diz assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que eu consigo entender com esse verso tão poderoso? Eu consigo entender que Deus tem que ser a prioridade na minha vida. Eu preciso buscar Deus em primeiro lugar antes de qualquer coisa. Se realmente eu quero ser vitorioso na minha vida espiritual, na minha vida financeira, na minha vida particular, matrimonial, como pai, como filho, eu preciso buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, porque é Ele que acrescenta as demais bênçãos sobre nossa vida. Agora, a nossa falta de comunhão com Deus nos afasta de Deus e nos afasta das coisas dele. Tem muitas pessoas que saem do caminho do Senhor e desistem do caminho do Senhor, saem da igreja, e muitas das vezes essas pessoas querem colocar a culpa em terceiro, e não é assim. Na verdade, muitas das vezes a culpa é nossa mesmo, porque a decisão está nas nossas mãos de seguir a Jesus ou não, de fazer a sua vontade ou não, sabe? E quando decidimos não estudar a sua palavra nas primeiras horas do dia, quando decidimos não orar a Deus, quando decidimos não cantar louvores ao Senhor, então estamos decidindo nos afastar dele. E toda pessoa que se afasta de Deus, obviamente não sentirá prazer nas coisas de Deus. E esse livro maravilhoso nos dá conselhos preciosos para que venhamos estar mais próximos do Senhor através da oração. E eu vou ler aqui nosso primeiro parágrafo, tá? Vou ler 2 parágrafos e esses conselhos eu quero que você guarde no seu coração, na sua mente, e com a bênção de Deus você possa iniciar essa prática que esse livro ensina para nós, tá bom? Lembrando sempre, devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a justiça de Deus, para que Deus possa acrescentar as outras coisas quais temos necessidade, tá bom? Vamos lá. O primeiro título é Deus nos convida a orar. Olha só que bênção, Deus nos convida a orar. E diz assim o livro: é maravilhoso orar com eficácia. Mortais, indignos e faltosos podem apresentar seus pedidos a Deus. Que poder mais alto o ser humano deseja do que este, o de estar ligado ao infinito Deus? O homem fraco e pecador tem o privilégio de falar ao seu Criador. Podemos proferir palavras que chegam ao trono do Rei do Universo. Tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Salmos 16, verso 8. Podemos ter comunhão com Deus no coração. Podemos andar na companhia de Cristo. Quando empenhados nos afazeres diários, podemos sussurrar o desejo de nosso coração de maneira inaudível aos ouvidos humanos. Essas palavras, porém, não amortecerão em silêncio, nem serão perdidas. Nada pode sufocar o desejo do coração. Ele se ergue acima do burburinho das ruas, acima do barulho das máquinas. É a Deus que estamos falando e nossa oração é ouvida.
Peça, portanto, peça e receberá. Mateus 7, versículo 7, versículo 8. Peça o quê? Humildade, sabedoria, ânimo e maior proporção de fé. A toda oração sincera virá resposta. Talvez não venha exatamente como você deseja ou no tempo em que você espera, mas virá pela maneira e na ocasião em que melhor satisfará a sua necessidade. As orações que você dirige em particular, em cansaço, em provação, Deus responde. Nem sempre segundo sua expectativa, mas sempre para o seu bem. O Senhor nos dá o privilégio de buscá-lo individualmente, em oração fervorosa, de abrir o coração diante dele, não escondendo nada daquele que nos convida. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e os aliviarei. Mateus 11, 28. Como devemos ser gratos por Jesus desejar e poder levar todas as nossas enfermidades, nos fortalecer e curar todas as nossas doenças, desde que isso seja para o nosso bem e para a sua glória. Venham a mim, Mateus 11, 28. Esse é o seu convite, vinde a mim. Sejam quais forem suas ansiedades e provações, apresente o caso ao Senhor. Olha que bênção! Então, o primeiro conselho de Deus para nós, através da sua palavra e desse livro maravilhoso, Oração, é que precisamos levar tudo diante de Deus em oração. Todos os nossos planos, os nossos projetos, sabe? As nossas alegrias, as nossas tristezas, sabe? Os nossos prazeres, os nossos sofrimentos, mas devemos apresentar tudo diante de Deus. Sabe aquele plano que você está planejando aí, amigo? Se for para o teu bem, peça a Deus que Ele vai te abençoar. Agora, se for maldição para a tua vida, Deus vai ter a coragem de dizer não para você também. Mas o importante aqui, de acordo com o que nós estamos lendo, é que precisamos buscar a Deus em primeiro lugar. Você ouviu, abençoado? Você ouviu, abençoado? Busque a Deus. Sabe, Ele é a fonte de toda a bênção. Ele é a fonte da água-vida. Ele é o pão da vida. Portanto, nós precisamos nos alimentar dele diariamente. Tá bom? Então, esse é o conselho de Deus para mim e para você. Busque a Deus em fervente oração. Clame a Deus. Suplique a Ele por tudo que você está passando. Apresente a Deus em oração. Porque Deus vai te responder e vai te abençoar no momento oportuno. Vamos orar? Querido Deus, queremos mergulhar nesse livro maravilhoso e também na Tua Palavra e aprender ainda mais sobre o poder da oração. Por favor, meu Senhor, abençoe ricamente a pessoa que está assistindo este vídeo. Abençoe também a minha vida e a vida de todos os nossos familiares. Humildemente lhe suplico no nome de Jesus. Amém.